Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, vamos abrir Tua Palavra, fala a nosso coração, não somente a nossa mente, a nosso intelecto, que estas verdades se façam prática em nossa experiência diária, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês perguntaram muitas vezes como vive o cristão depois que foi salvo. Somos salvos unicamente pela graça, não precisamos fazer nada mais do que estender a mão e receber o presente maravilhoso de Cristo, que é a salvação. Ele pagou o preço, Ele sofreu, Ele nos entrega tudo e grátis, de graça, não pagamos nada. Mas e agora, uma vez salvos, como vive a pessoa salva, como vive o cristão? Então leio Efésios capítulo 2, os primeiros 3 versos, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, Deus está dizendo que quando não conhecíamos a Jesus, vivíamos em função de nossa carne, de nossos apetites, de nossos desejos, de nossas inclinações. Tudo que queríamos era agradar a natureza pecaminosa. Mas, quando conhecemos a Cristo, abandonamos esse caminho e começamos outro caminho. Então, agora, a vida do cristão é uma vida completamente diferente. Continuo lendo Efésios 4, 17 e 18, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Vaidade. Vaidade. Interessante que a raiz hebraica para a palavra vaidade, traduzida literalmente, seria bolinhas, balãozinhos de sabão. Essas bolinhas de sabão, vaidade. Você chega, toca. O que Paulo disse aqui é que o cristão não deve viver na vaidade, é dizer, não deve viver atrás de coisas que não têm valor, que não têm substância. Antes, quando não conhecia Cristo, toda a minha confiança, toda a estrutura da minha vida era depositada na casa, no carro, na roupa, nisto, naquilo. Hoje, conhecendo a Cristo, claro que preciso de casa, preciso de carro, preciso de roupa. Só que esse não é o objetivo da minha vida. Isso passa a um segundo plano. Eu visto porque tenho que vestir, mas eu não vivo para comprar roupa. Eu compro uma casa porque tenho que viver em algum lugar, mas eu não vivo para ter cada dia uma casa melhor. Eu compro um carro porque tenho que me movimentar, mas eu não gasto 60 mil reais num carro porque eu acho que há outras coisas mais valiosas, mais úteis, mais proveitosas nas quais gastar dinheiro. Quer dizer, o cristão deve viver agora de acordo com a luz que chegou à sua nova experiência. Pastor, o senhor falou aí em vaidade, não é? Como uma bolinha de sabão que a gente encosta e não vale nada. Mas falando isso, o senhor atingiu diretamente as mulheres, né? E, portanto, também os homens. Mas as mulheres normalmente se envolvem mais com esse tipo de assunto. Será que o senhor está querendo dizer que roupas, joias, maquiagem, tudo isso é pura vaidade? A gente não pode se utilizar dessas coisas para se tornar mais bonita, para se tornar mais agradável? Será que Deus está preocupado com esses detalhes? Bom, eu vou ler o que Deus disse aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Diz: da mesma sorte que as mulheres devem vestir em traje decente. Deus não quer que você fique feia, horrorosa, que a blusa não combine com o casaco, despenteada, suja. Não. As filhas de Deus têm que vestir com decência. Decência é bom gosto, harmonia, ordem. Da mesma sorte, as mulheres
vistam em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Interessante isto. Decência, modéstia, bom senso. O que deve normar a roupa de um cristão, não só de uma mulher, de um homem também, é decência, modéstia, bom senso. O que é decência? Harmonia. Bom senso, desconfiômetro. Bom gosto. Olha, camisa azul, paletó vermelho, gravata preta. Acho que isso é ridículo. O que Paulo está dizendo aqui, o cristão não tem que ser ridículo na sua maneira de vestir. Tem que ter bom gosto, equilíbrio, decência, modéstia. Se eu posso comprar um terno de R$300, por que tenho que comprar um terno de R$2.000? Isso é modéstia. Se eu posso comprar um bom sapato de R$100, por que tenho que comprar um sapato de R$1.500? Pastor, mas por enquanto eu estou falando de roupas, mas e com relação às joias que eu citei? Decência, modéstia, não usar? Eu acho que nós temos que voltar ao princípio do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, veja, tudo era perfeito. Descrevendo Eva, diz que Eva tinha a rubra coloração de uma rosa. O rosto de Eva era colorado, lindo, bonito. Bom, era um rosto perfeito. Com certeza. Aí entrou o pecado, agora o rosto da mulher já não tem a rubra coloração de uma rosa. Entende? Arrumar o rosto, corrigir o rosto, é a mesma medida que construir hoje uma casa. E te explico por quê. No Jardim do Éden não haviam casas. Deus não criou Adão e Eva para viverem em casas. Eles deviam viver como passarinhos livres aí, como animalzinhos livres. Por quê? Porque o clima era perfeito, não havia calor, não havia frio, era perfeito. Entrou o pecado, se alterou o clima. Então hoje é necessário que se construa casas, porque senão morremos ou de calor ou de frio. Casa é uma medida de emergência ao plano de Deus alterado pelo pecado. A lei do crescimento era perfeito. O plano de Deus não era cortar cabelo, cortar unha, porque o crescimento era perfeito. Chegava a um ponto e não crescia mais. Entrou o pecado, se alterou a lei do crescimento. Hoje temos que estar cortando unha e cortando cabelo. O rosto da mulher era perfeito, não precisava de nada. Hoje, às vezes, pelo clima, tudo está pálido, amarelo. Colocar uma cor que demonstre saúde, ou cuidar o corpo de tal maneira que a mulher tenha saúde. Qual é o problema? Agora, colocar azul, verde, eu acho que o rosto de Eva não era assim. Pendurar uma corrente de ouro, eu acho que aí está entrando já o aspecto humano de viver em função de uma vida passada, onde o centro da vida sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso. Mas o centro da vida é Cristo, já não sou eu. Isso é o que Paulo disse aqui. Outrora, quando não conheciais a luz, quando estavais mortos em vossos delitos, vivíais dessa maneira, mas agora em Cristo tendes que aprender a viver de outra maneira. Pastor, estou conhecendo a Cristo agora e estou aceitando a sua palavra e agora me transformo num cristão. A minha vida passada, aonde eu ia, aonde eu não ia, o que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu frequentava, existe alguma coisa que o senhor pode me dizer? Olha, o cristão não deve andar por esse caminho, é bom que não esteja por ali. Talvez não dar assim um nome, mas alguns princípios para eu saber exatamente que onde eu devo ir, veja, o que eu devo fazer. Quando você não conhecia Cristo, fumava, bebia, ia a uma danceteria e pegava qualquer mulher e saía, vivia uma vida de pecado. Não tinha princípios, não tinha
o conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, agora conheceu a Jesus. Seus amigos estão lá na danceteria. Se você for lá, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Você largou a bebida, largou o cigarro. Você vai lá. Quer dizer, você está dificultando sua vida cristã. Longe desse lugar, a sua vida cristã já vai ser difícil. Por quê? Porque os desejos da carne sempre são desejos da carne. Agora, se aos desejos da carne você acrescenta ou ir a um lugar onde se satisfaz os desejos da carne, logicamente que você está dificultando sua vida cristã. Eu diria, facilita a tua vida cristã. Afaste-se dos lugares onde antigamente pois, você vivia porque não conhecia a palavra de Deus. O senhor deu um exemplo aí, a danceteria. O senhor acha que um cristão, por exemplo, não deve estar num local como esse? Eu acho que o cristão nunca deve estar em um lugar onde ele tem certeza que o Espírito de Deus não está. Pastor. Em um lugar onde se está respirando pecado, eu não acredito que o Espírito de Deus esteja. Pastor, mas nós estudamos já que o cristão deve levar outras pessoas para Cristo, não é? Se eu ficar só nos lugares onde tem cristãos, eu não vou achar outras pessoas para trazer a Cristo. Eu não preciso ir a esses lugares, estar em contato com essas pessoas para trazê-las de alguma forma através da minha influência para Jesus? Eu tenho certeza que na quadra onde você mora, tem pelo menos umas 30 pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E você não precisa ir à danceteria para encontrar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pastor, nós já tivemos um estudo a respeito do sábado. Como deve ser o meu dia a dia agora, com o dia de sábado, como um cristão agora transformado, aceitando a palavra do Senhor? Quando nós estudamos o tema do sábado, não houve tempo para entrar em detalhes de como guardar o sábado. Mas dissemos sim que o sábado começava ao pôr do sol da sexta-feira. Portanto, agora você como cristão deve, desde o domingo, planejar a chegada do sábado, organizar sua vida, seus deveres, suas tarefas, de tal maneira que quando chegue o pôr do sol do sábado, você tenha deixado de lado todos os afazeres cotidianos. Reúna sua família, todos já tomaram banho, trocaram de roupa, cantam himnos, leem a palavra de Deus, recebem o sábado, se abraçam, oram juntos, jantam. Olha, quando você não guardava o sábado, cada um seguia a sua vida, nunca havia esse momento de comunhão familiar, esse momento em que esposo, filhos se juntam, cada um conta como foi a semana, que bênçãos receberam, que dificuldades encontraram na semana. Quer dizer, agora você tem que preparar sua vida para receber esse dia lindo em que você vai viver em comunhão com Deus. Devemos guardar as revistas, literatura, livros que vão a distrair nossa atenção, desligar a televisão, enfim, preparar-nos para desfrutar de um dia de comunhão com Deus, onde toda nossa atenção vai estar concentrada em Deus e em estender a mão a pessoas que precisam. Mas como seria exatamente essa parte de receber o sábado? O senhor falou uma coisa meio difícil hoje, né? Ficar um dia sem ligar a televisão. Hoje a gente é tão escravo da televisão, é de jornal, novela, filmes, desenhos, né? E de repente no sábado o senhor falou em desligar a televisão. Veja, uma coisa que você tem que aprender como cristão é o seguinte: no momento em que você se converte, você toma a natureza de Cristo, mas a natureza pecaminosa que te leva para o pecado está dentro de você, morta, mas está. Agora, tudo que entra por teus 5 sentidos vai ser comida ou para a natureza de Cristo ou para a natureza pecaminosa. Você assiste um programa de televisão, comida para esta ou comida para esta? Você vê um filme, comida para esta ou comida? Você ouve uma música, comida para esta ou comida para esta? Então você tem que fazer planos na sua nova vida cristã para alimentar o menos possível a natureza pecaminosa e o mais possível a natureza de Cristo. Então, quanto da programação da televisão é alimento para a natureza de Cristo? Quer dizer, você terá que começar, em nome de Deus, com a ajuda de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, para pedir forças a Ele para reprogramar sua vida. Até em assuntos de televisão, de recreação, de divertimento, tem que reprogramar sua vida
Porque se você está em Cristo e continua alimentando a velha natureza, mesmo convertido, mesmo dentro da igreja, você vai viver uma vida pecaminosa. Pastor, o senhor está falando aí uma coisa que me preocupou um pouco. A gente aceitou a Cristo, né? Eu sou uma nova pessoa, vou reprogramar a minha vida, mas digamos que eu sou casada e o meu marido não é cristão. Como é que eu vou adaptar todas essas minhas mudanças de vida, de estilo de vida, de programas, enfim, toda a minha vida, não é? E adaptar a um convívio que antes não era assim, né? Uma pergunta excelente. Porque muitas senhoras, no entusiasmo, na emoção do primeiro amor por Cristo, enfrentam o marido como se fosse um inimigo. Você está errado porque minha vida mudou, porque a partir de hoje as coisas vão ser assim. E que faz? Em lugar de abrir o coração do marido para que ele aceite a Cristo também e venha para este lado, o que passa? Com essa atitude, levanta um muro de divisão entre ele e ela. Se você quer conquistar a seu marido, você tem que deixar que ele viva a vida como ele vive, sem forçar nada, porque ele não entende. Agora, tem que orar a Deus para que toque o coração dele, e a tua vida, o teu testemunho deve ser diferente. Se antes era ciumenta você, agora não vai ser mais ciumenta. Se antes explodia por qualquer coisa, agora vai ser paciente. Se antes era desleixada, agora não vai ser mais, porque você é uma nova criatura que nasceu em Cristo. E quando ele olhar para a tua vida, vai ver, o que está acontecendo com ela? Eu quero saber o que está acontecendo. E aí vai ter interesse em estudar a palavra de Deus, e queira Deus que ele também se batize e ambos sejam felizes levando seus filhos para Cristo. Tem mais um aspecto também que me deixa curiosa. Jesus, uma vez, quando esteve aqui nessa terra, ele citou uma frase mais ou menos assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, não é? Eu acho que conduta cristã tem a ver com isso também, com o nosso relacionamento com a sociedade, nosso relacionamento com o governo, né? Eu tenho que mudar alguma coisa nesse sentido? Tem que ver com tudo. Olha, você tem que aprender a pagar seus impostos, a respeitar as leis de trânsito, a levar menos multa no trânsito, porque todos nós, eu acho que levamos multa, mas o cristão tem que ser primeiro em obedecer às leis do país, às leis da cidade. No trabalho tem que ser responsável, chegar cedo, sair tarde, fazer mais do que te pedem, estender a mão aos colegas do trabalho. Então, todas essas pessoas vão perguntar o que acontece com esta pessoa. Aí vão chegar perto de você e você vai ter a oportunidade de testificar do amor de Cristo. Você vai trazer pessoas para Cristo não querendo levar a doutrina para eles, mas através de sua vida transformada, que vai ser uma espécie de imã que vai atrair essas pessoas para o Evangelho. Chegou o momento de terminar este estudo e eu gostaria de falar contigo, você aí que está assistindo este estudo, que o Espírito de Deus trabalhe em teu coração, sabe? Cristo é o mesmo Cristo que te chamou, ele vai te acompanhar até o fim. Aquele que começou a obra boa em você, certamente a terminará. Se você cair uma vez, levante. Se cair 100 vezes, levante 100 vezes. Se cair 1 milhão de vezes, levante 1 milhão de vezes. O reino dos céus não é de aqueles que nunca caíram. O reino dos céus é daqueles que, mesmo tendo caído, se levantaram e continuaram caminhando com Cristo. Um dia, as portas gloriosas da Nova Jerusalém se abrirão e Jesus aparecerá com os braços abertos e, olhando com amor para você, te dirá: bem, bom servo fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por mais que neste momento a vida cristã te pareça difícil, por mais que o inimigo venha aqui ao teu ouvido e diga: não, vai embora, você nunca vai conseguir, não presta atenção ao inimigo. Esse Jesus maravilhoso que te alcançou com o conhecimento de tua palavra, vai te tomar da mão e vai te levar passo a passo até a estatura perfeita do varão que é Cristo Jesus. Ninguém aprende a andar de um dia para outro. Andar é uma aprendizagem que leva muito tempo.
Às vezes tem queda e às vezes as quedas são dolorosas. Mas Deus te ama, confia nisso e vai em frente. Deus te abençoe.